Olá, boa noite. Nós do Grupo 8 vamos falar sobre a Capela do Morumbi. No começo do século XIX, o bairro do Morumbi era apenas uma grande fazenda, bem distante do centro urbano da cidade. Bem próximo à casa-sede da Fazenda Morumbi, onde ele se dedicava ao plantio de chá, tinha uma edificação que conservava paredes de taipas daquela época, que é essa capela. Devido à falta de documentos históricos, não se sabe para qual finalidade o local foi construído. O documento mais antigo é datado de 1825. Em 1912, o arcebispo de São Paulo concedeu autorização para a celebração de missas na capela, que na época possuía apenas uma imagem de São Sebastião, um crucifixo. No entanto, devido ao estado de abandono, a capela ruiu. Em 1936, existiam apenas restos da parede de taipas. E aí veio o arquiteto Gregori e conseguiu manter essas paredes, de taipa e finalizou com alvenaria mesmo. O pé direito dele até é alto. Existem 3 hipóteses sobre a origem da construção da capela. A primeira é que era consagrada a São Sebastião dos escravos. A segunda, que era um local, provavelmente uma capela onde ficavam as sepulturas dos proprietários da fazenda, que era algo bem comum, já que não tinha cemitério. E a terceira é somente as ruínas de um paiol mesmo. A capela foi construída a partir do estilo arquitetônico de taipa de pilão. Essa técnica, que também pode ser chamada de taipa de isopapo, ou taipa de sebe, ou barro armado, era bastante usada para a construção de parede estrutural em estruturas independentes. Então, as paredes externas da capela foram construídas com adobe ou aipa de pilão e as divisões internas com taipa de mão, por apresentar um pouco mais de leveza. As paredes da capela apresentam mais ou menos uns 40 centímetros de espessura. Na reconstrução, o arquiteto baseou todo o seu trabalho na tradição da taipa daquela época, principalmente por deixá-la como sustentação das obras da capela. Parte das paredes e o telhado foram feitos à base de alvenaria e tijolo, em uma tentativa de manter a construção típica e com a identidade do Brasil naquele período. Então foi desenvolvido um projeto também com feição religiosa. Do lado externo, o arquiteto projetou uma torre lateral com lugar para sino e telhado de 2 águas com um pequeno beiral. Para criar uma nova fachada, o arquiteto adotou elementos de composições arquitetônica para remeter à linguagem estilística da época colonial paulista e do neocolonial hispano-americano. Além disso, o arquiteto visou criar uma arquitetura ilusória com referências coloniais, nostálgica no local. Bom, eu já mencionei que a capela fica lá em São Paulo, na região do Morumbi, mas para ser mais exato, a capela fica na Avenida Morumbi. Aqui mostra a setorização, então essa imagem aqui do lado direito, onde tem o traço roxinho, é a Avenida do Morumbi, Ali na legenda, a bolinha vermelha é a capela. A capela foi incorporada ao acervo de bens imóveis do Departamento do Patrimônio Histórico, como um bem arquitetônico e cultural, e ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura. No ano de 1979, o local passou por obras de revitalização e adaptação para sua nova finalidade cultural. Mas a volumetria e as fachadas projetadas pelo arquiteto foram mantidas. Foram só construídas sanitários e copa. A sala central, que é a sala de entrada, foi transformada em uma sala de espetáculo para a realização de atividades culturais de pequeno porte, além da restauração de pinturas do batistério, que foram feitas pela própria autora Lúcia Saulnet. A visitação pública foi iniciada no ano de 1980. Nessa década, a capela recebeu exposições de artes plásticas, fotográficas e concertos musicais.
E a partir de 1991, o uso do espaço passou a ser especificado para exposições da arte contemporânea, com diversas instalações de obras artísticas. O local atualmente é de responsabilidade direta e conservado pelo Departamento do Patrimônio Histórico e faz parte do Museu da Cidade de São Paulo. É usado para exposições, instalações e diversas atividades na arte contemporânea. A capela é aberta para visitação gratuitamente em grupo de 20 pessoas, com a presença de um guia local que conta a história da transformação da capela. Apesar do nome, o acervo da capela não é voltado para a arte religiosa, mas para a importância da preservação da arte contemporânea, tendo como principal objetivo de relacionar esta arte com a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade, por meio das diversas exposições e instalações artísticas que acontecem no local. Aqui é a situação atual, né? A planta e a fachada da capela. Aqui na imagem, eu estou marcando em roxo, essa parte aqui é onde está mantida a taipa de pilão, né? Então, da taipa de pilão para cima é a alvenaria que o arquiteto propôs para finalizar o projeto. Bom, aqui é a mesma coisa, né? A continuação do projeto. Mostrando aqui com mais detalhe também a taipa de pilão, né, e a alvenaria que foi finalizado o projeto que o arquiteto propôs. Bom, como foi mencionado, a capela encontra-se em perfeito estado, tanto interno e externo. Para futuras intervenções, e as intervenções que ocorreram tiveram que seguir um artigo, né? Então, por exemplo, a divisão interna da capela deverá ser mantida, ficando contemplada a possibilidade de intervenções em funções de novo uso ou programa, desde que plenamente justificada em projeto de restauro, devendo ser previamente aprovadas pelo CONPRESP, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Qualquer modificação nas áreas externas da capela, incluindo os jardins, os muros de fecho, o muro de arrimo e a escadaria, deverá ser objeto de projeto paisagístico a ser aprovado previamente pela CONPRESP também. Agora, falando sobre as intervenções que o nosso grupo propusemos implantar na capela, a primeira intervenção é a preocupação com o risco de incêndio. A preocupação no projeto foi tratativa com normas de incêndio. Por exemplo, o acidente que aconteceu na Biblioteca do Rio de Janeiro, houve uma portaria, uma normativa que define critérios para a prevenção do combate a um incêndio em edificações tombados. E a nossa intervenção inicial era o cuidado com a estrutura do edifício, pois as paredes são históricas, são feitas de taipas de pilão, é uma construção artesanal praticamente. Ou seja, a gente teve esse zelo com essa característica, né? O que acaba ajudando a taipa de pilão é a vantagem de propagar o incêndio, né? Uma espécie de conter o fogo. Mas a desvantagem é que não pode ter contato com a água, por isso descartamos a ideia inicial de sprinklers. Então, o que propomos, sem alterar a originalidade dele, é sinalizar as saídas de incêndio e promover pontos estratégicos para extintor de incêndio, porque por mais que as paredes fossem de barro, há madeiras que compõem o telhado da capela. Pensando também na acessibilidade do museu, foi pensado uma implantação de forma estilo plataforma elevatória, né? Já que o acesso é somente por escadaria. A nossa ideia foi implantar a plataforma atrás do muro de arrimo que compõe a fachada, já que não pode ser modificado.
Então, aqui é o acesso principal, né, que é a escadaria, e aqui é o muro de arrimo. Então, atrás desse muro de arrimo, bem escondido, a gente pensou em implantar essa plataforma para cadeirante. Aqui também a gente fez uma alteração, né, no banheiro. Colocamos aqui um PCD. Aqui é o projeto original. Essa salinha aqui parecia um depósito, a gente não conseguiu descobrir o que é exatamente. E aí os banheiros são minúsculos, né? Dá pra ver aqui que os banheiros são bem minúsculos. Então, o que a gente propôs foi quebrar essa parte aqui e dividir em 2 banheiros maiores, que são esses aqui a nossa ideia. Fazer um banheiro, um PCD feminino e um PCD masculino. E é isso aí, pessoal. Obrigada.